Bom dia! Bom dia, Tudo bem, tudo professor bem, Felipe? Luciana? Seja Bom, muito prazer em vê-lo. bem-vindo à ESA Tudo. Goiás, à OAB Seccional de Goiás também. É uma honra, uma satisfação muito grande tê-lo conosco nessa manhã. Eu que Ajeitando aqui. particularmente tive a oportunidade, né, de ter te conhecido ano passado no evento lá na Uni Curitiba e Sim, que presenciei, né, pessoalmente lá a sua palestra, que foi de grande valia. Eu até comento com alguns colegas que, pessoalmente, eu acho que foi uma das melhores palestras que eu pude assistir no ano passado e foi um tema que, de certa forma, mexeu comigo, por assim eu sou dizer. super apaixonado por esse tema e eu trabalho bastante com liberdade de expressão, direito digital, efetivação da democracia, uma área que eu gosto bastante. Sim, e então despertou, né? Desde que nós começamos a promover as lives aqui pela Escola Superior de Advocacia, aqui em Goiás, e seu nome estava lá na minha listinha para fazer o convite para estar aqui conosco, porque querendo ou não é um tema, né, abrangente e de interesse de todos. Então, professor Felipe, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Já vou passar aqui para suas apresentações, para sua apresentação. Nós estabelecemos aqui um roteiro, né, dos temas Eu que tô nós vendo. abordaremos nessa manhã. As nossas lives, elas são gravadas e ficam salvas posteriormente, tanto no Facebook institucional da ESA Goiás, quanto também lá no nosso YouTube. Então, os colegas que não tiverem a oportunidade de nos acompanhar ao vivo poderão posteriormente entrar nos nossos sites institucionais e assistir ao que nós discutiremos aqui nessa manhã. Então, professor, mais uma vez seja muito bem-vindo, professor doutor Felipe Chiarello, né, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenadora adjunto de programas acadêmicos da área do direito da CAPES MEC. Então, professor Felipe, seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra para que você possa fazer suas saudações iniciais. Enquanto isso, eu vou anotar aqui nos comentários o tema da nossa live de hoje. Obrigado, Luciana. Obrigado à ESA Goiás pelo convite. É uma alegria fazer parte aí desse debate com vocês. Estou vendo aqui alguns amigos e amigas entrando na live, via a minha orientanda da UPF. Eu também sou professor colaborador na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tento trabalhar com eles lá e via ela entrando e tal. Estou muito feliz de ver o pessoal aí participando de todo o Brasil, né? Isso. E é tão bom, é uma maneira da gente unir aí forças e unir pessoas nesse momento tão difícil, né, que a gente passa, mas é um momento que a gente consegue reduzir as distâncias para poder trabalhar em conjunto, para poder se encontrar, para poder diminuir aí esse sentimento de vazio que às vezes você sente por não estar junto, não estar perto. A melhor maneira é você realmente tendo contato o máximo possível com essas pessoas que você admira, que você gosta, seus amigos, amigas. E eu tenho procurado encontrá-los virtualmente, né? A gente tem, às vezes é uma orientação, às vezes é uma palestra, às vezes é uma aula, às vezes é uma live. E hoje aproveitei para debater esse tema com você. Não, bacana. Para nós é uma honra tê-lo conosco. E, professor, essa questão desse distanciamento, né, nós tem nos incomodado bastante. Nós que somos do meio acadêmico, né, somos professores universitários e estamos ali no dia a dia, né, da academia, do contato, da vivência, né, e pelo menos eu sinto muita falta, apesar de nós estarmos aqui, né, adaptando a essa nova realidade, né, administração de eventos, cursos, aulas, online, mas pessoalmente eu sinto uma falta muito grande de estar presente fisicamente nesse ambiente acadêmico que é dinâmico, que é movimentado, que todo dia nós não estamos lá para ensinar, nós estamos mais para aprender. Eu tenho sentido uma falta muito grande de estar Eu eu presente estava nesse meio eu acadêmico. estava Imagino falando que o senhor sobre isso, também. estava falando sobre isso ontem aliás, com a Bruna Zari, que entrou agora aqui,
foi minha estagiária docente, me orientando, mestra pelo Mackenzie. A gente tem quando a gente vai lecionar hoje, a gente vê às vezes um monte de ícones do nome da pessoa. Na hora no Teams, no Zoom, a gente às vezes vê o ícone da pessoa e não vê a pessoa. Então a gente não sabe. A gente está acostumado a trabalhar como uma peça de teatro, vendo as reações dos alunos, das alunas, sentindo se eles estão acompanhando, sentindo se eles estão mais cansados naquele dia. E a gente costuma, aliás, isso é a verdadeira docência, né? Você adapta e adequa o seu tom à sua audiência, para que eles possam compreender melhor. E agora você não sabe a expressão deles, você não sabe como é que eles estão, você não consegue. Às vezes tem meia dúzia ali que você está vendo, e você espera que o resto da classe esteja daquele jeito, mas ontem eu vi, a gente já falando sobre a questão digital, ontem eu vi uma sala de aula virtual da Harvard Business School. E é uma coisa linda. Depois eu vou te mandar a mensagem para você, a foto para você ter. Vou te mandar a foto que eu recebi. A Harvard Business School fez uma sala de aula do futuro, onde o professor fica no meio e todos os alunos são telas gigantes, assim, como se fossem televisores, um monte de TVs, assim, e o professor no meio e todos os alunos ali nas TVs em volta dele. E é tudo iluminado, é um negócio muito bonito, sabe? É como se fosse um palco mesmo, e todo mundo assistindo pelas TVs em volta. E a Harvard Business School fez uma sala de aula do futuro, assim, e o professor está ali e um monte de gente assistindo. É muito bonito mesmo. Não, bacana. Daquela Depois me encaminha aí, despertou a curiosidade. Pelo menos imaginaram, já me imaginei lá nessa sala do futuro. Ia ser bem legal, ia ser bem legal. Bacana, professor. Então, acho que a gente já pode avançar a partir aqui, né, para nossa pauta pré-estabelecida dentro da temática proposta. Nós que estamos completamente, né, atualmente inseridos nesse meio ambiente digital, eu que leciono prioritariamente a disciplina de direito público e a de direito ambiental, né, nos meios clássicos lá, a gente estuda meio ambiente natural, artificial, meio ambiente do trabalho, meio ambiente cultural. Só que eu acho que o meio ambiente que nós estamos mais inseridos atualmente é esse meio ambiente propriamente digital, né? Trouxe aqui para fomentar esse nosso debate inicial alguns dados, né, do site Data Rapport, que trouxe informações no começo do ano, né, sobre esse mundo digital em volta ao mundo, né, dados assim, são de 2019, mas que foram publicados em janeiro de 2020. Nós já somos mais de 7,7 bilhões de habitantes na população, né, mundial, mais de 55% da população dentro de perímetros urbanos, né, somos, de acordo com os dados, né, informações desse site, somos 5,1 bilhões de pessoas usando os aparelhos celulares, e o uso da internet dentro da população mundial já alcança aí a casa de 4,5 bilhões de pessoas, e mais de 3,8 bilhões de pessoas estão ativamente utilizando aí as redes sociais. Nós gastamos, né, também de acordo com os dados aqui, eu fiquei um pouco chocada, mas nós estamos virtualmente presentes cerca de mais de 100 dias do ano, se for computar isso em horas, porque a hora média mundial, né, que estamos conectados cerca de 6 horas e 43 minutos, sendo que o Brasil é o país que ultrapassa essa média e estamos conectados aí cerca de 9 horas e 17 minutos por dia. Vou encaminhar o link desses dados depois para o doutor. Eu sei que eu não fico tudo isso, porque eu acompanho o iPhone me dá aquele relatório semanal do quanto aumentou ou diminuiu. A gente tenta se desconectar um pouco desse meio ambiente digital, mas é difícil realmente, cada vez mais difícil. E
dado esse panorama, né, inicial aqui, que esses dados que confesso que pessoalmente me chocaram um pouco, eu falei, nossa, não é possível que eu passo um terço do meu ano conectada na internet, é muito tempo, porque o terço a gente passa teoricamente dormindo. Então, o outro um terço a gente está na internet, o outro um terço a gente está fazendo as coisas básicas da vida, mas ao mesmo tempo conectados, né? Então, é uma realidade que nos foi aqui, né, imposta. Eu acredito que no próximo ano, os dados de 2020 que serão publicados em 2021, essas horas, né, depreendidas aqui no uso da internet vão ser bem maiores, né? Porque esses dados são de 2019, foram publicados em 2020. Então, imagina a situação nesse período pandêmico, que estamos cada vez mais próximos aqui desse meio ambiente digital. Então, professor, já passo aqui a bola, já passo aqui a primeira pergunta dentro do nosso cronograma, para que o senhor possa escorrer conosco aqui, né? Sobre esse meio ambiente digital. Esse meio é um meio democrático? Olha, eu estava vendo as pessoas entrarem aqui, acabei de ver, por exemplo, o Rick Santos. O Rick Santos é um radialista de Santos. Eu trabalhei também numa rádio como Ah, bacana. comentarista de Santos. Sempre gostei muito de rádio. As pessoas falavam assim, bom, a rádio vai acabar depois da TV, né? Hum, E, lê do engano, né? A rádio é um excelente meio ainda de comunicação. sim. A TV, quando a internet começou, de certa forma, eles falaram, a TV também vai acabar. Todo mundo que trabalha com previsões sabe que nenhuma delas vai se realizar. Uhum. A maneira que as pessoas colocam. Mas, assim, a gente, com relação à democracia no meio digital, né, o meio digital ainda ele tem uma exclusão muito grande. Eu estou dizendo isso porque há pouco eu fiz uma discussão sobre... a gente tem uma pesquisa que é financiada pelo Facebook. A gente tem uma pesquisa Uhum. que é sobre fake news, direito eleitoral, outras coisas. A gente foi uma vez para Stanford e viu o professor Jim Cavallaro em Stanford fazendo uma pesquisa financiada. E a gente olhou e falei, como é que você conseguiu arrecadar essa quantidade de dinheiro para fazer pesquisa aqui em Stanford? Ele falou, Felipe, a gente foi no Vale do Silício e fez que eles chamam de roadshow. Uhum. Ofereceu as pesquisas deles para as pessoas nos Estados Unidos financiarem. E aí eu falei, meu Deus, a gente precisa fazer isso, precisamos começar a fazer isso. A gente voltou para o Brasil, o Diogo Reis, que trabalha direito Uhum. digital, o Pedro Isso. Buck, e a gente começou a escrever para o Facebook, para dizer, olha, vocês são a instituição mais processada em anos eleitorais. E lembro que no primeiro e-mail que eu mandei para o Facebook, eles falaram, quem é você? Sabe aquela coisa? Aí ele, aí depois, quando eu mostrei resultados, tal, mostrei a importância das coisas, eles tinham um orçamento para pesquisa e eles resolveram financiar a gente. Ele falou, fill up the form, preenche o formulário, a gente preencheu o formulário e foi. E hoje a gente já está na nona pesquisa com eles e a gente começou com um aporte deles de US$ 50.000, que já era uma grana muito boa, mas Boa. agora a gente já está com R$ 1.600.000 de financiamento no Mackenzie, né, desse projeto de pesquisa. E agora o Google é nosso novo patrocinador. Bacana. E então esse meio ambiente digital tem sido a minha dedicação de pesquisa. A gente tem feito bastante coisa nessa área. Mas ainda existe uma grande exclusão nisso. Eu estava até falando essa semana com o Lourenço Miranda, que trabalha comigo, coordena a pós-graduação do Mackenzie, sobre o Comitê Gestor da Internet no Brasil. O comitê falou que 40% dos lares no interior, há poucos anos, ainda não tinham acesso à internet. Uhum. Você imagina a pessoa no seu lar não ter um cabeamento, uma rede que chegasse lá naquele local. Isso acontece, gente, quando a gente vai realmente para o interior mesmo. A gente começa a ver que a Uhum. internet não pega tão bem lá. Às vezes nas férias, às vezes em alguns lugares. Tem lugares que realmente a internet não chegou no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. E, e para algumas dessas áreas o custo é alto, né? Para que eles possam ter acesso à internet. Então existe uma exclusão econômica
Então, eu fiz uma classificação na minha tese de doutorado sobre esses meios de comunicação entre meios invasivos, não invasivos e híbridos. Os invasivos são aqueles que, segundo a Constituição, entram dentro da sua casa. Eles estão previstos na parte de comunicação da Constituição, a partir do 220, e aí você... são concessões, TV aberta e rádio. Esses são meios que eles entram na sua casa e você não tem como controlar o que é falado ali. Às vezes, eu brinco que, vamos supor que sua filha esteja passando atrás de você numa novela e ela veja alguém enterrando alguém às 9 horas da noite. Geralmente as crianças não estão dormindo às 9 horas da noite hoje. E aí a filha fala para você, pai, ou mãe, ela enterrou a outra ali ao vivo, né? E aí você fala, não, filha, elas estão brincando de uma enterrar a outra. Tá? Porque uma novela, Avenida Brasil, que chamava uma coisa assim. Ah, eu lembro. Uhum. Que a pessoa enterrou a outra viva. Foi. E aí eu falei, meu Deus do céu, esse é um meio que entra dentro do celular. Ou tinha um programa de rádio muito erudito, ao meio-dia, que chamava Pânico, ainda não sei se ainda tem. Lembro. Uhum. E tinha um sujeito muito intelectual chamado Bola, que ele começava a falar assim, impropérios no meio, e aí alguns palavrões que os seus filhos não conheciam, e você não tem como controlar esse conteúdo. Porque existe um comitê de classificação. Só que esse comitê de classificação, por exemplo, o Pânico falava uma série de palavrões ao meio-dia. Então, nem sempre o comitê de classificação consegue impedir a criança ou a pessoa em formação de assistir isso. Isso é uma das questões. O meio não invasivo é o meio impresso. Por isso que a Constituição fala a imprensa é independente de censura ou licença. Porque, de certa forma, ela está falando da imprensa impressa, do jornal ou revista, que você é o agente que leva isso para sua casa. Então, se você não gostar da linha editorial da revista X, você não compra. Uhum. Se você não gostar do jornal Y, você não leva para sua casa. Então, essa é a possibilidade. E os meios híbridos são a internet e a TV a cabo, porque você pode controlar o conteúdo. Sim. Então, existe um controle, você tem, no próprio seu browser, você pode colocar o SiteMan e outros aplicativos que as crianças não vão ter acesso a determinados conteúdos. A própria internet filtra. Você tem países como a China, falando de democracia digital, que filtram algumas palavras. A China, por exemplo, filtra ainda conteúdos. O governo chinês filtra conteúdos. Controle maior, né? Estatal. Exatamente. Isso é uma coisa real, né? E a gente tem aí, dentro dessa perspectiva, um monte de gente que filtra coisas como YouTube Kids, outras coisas que você pode fazer. Você impede as crianças de terem acesso a esses conteúdos. Então, você tem filtragens e você tem a questão que eu estava falando da exclusão social. Você tem aí uma linguagem, às vezes, inacessível para algumas pessoas que não sabem nem ligar o computador. Você tem uma grande parcela da população que você fala, abre a janela, e a pessoa levanta e abre a janela da casa dela. Porque ela não é pra, ela a janela física, né? Exatamente. Ela abre a janela atrás. Então, você tem uma exclusão social, você tem uma exclusão econômica. Então, essa é uma democracia... em termos ainda, é um modelo democrático em termos, porque ele ainda é altamente exclusivo. Eu espero que a gente popularize e dissemine cada vez mais. O Brasil, o quarto país mais conectado do mundo. Você estava falando de números quando você começou. O país mais conectado do mundo é a China. Sim, a China. O segundo mais conectado do mundo é a Índia. O terceiro mais conectado do mundo é os Estados Unidos, quarto Brasil e depois Indonésia, o quinto. Então, assim, temos muito que caminhar, mas ao mesmo tempo já somos o quarto país mais conectado do mundo. Sim. Eu lembro, na sua palestra, eu lembro, até tinha um slide com esses gráficos, né? Das bolinhas, eu lembrei. Tá vendo só?
lembrei. Que Os legal. países mais conectados, bacana, lembrei. Minha memória fotográfica eu tenho um pouco e quando você falou, minha memória foi lá nos slides, com as bolinhas dos dados dos países mais conectados. Isso que eu estou pensando aqui. Esses dias eu assisti uma live do Cortella e vi que ele tirou os comentários para não ficarem na frente do rosto dele. Você fez Isso, isso agora, né? foi, porque assim, nós desativamos os comentários, né? Eu esqueci de pedir licença para os colegas que estavam nos acompanhando, mas justamente para melhorar assim, a qualidade da sua imagem, para a gente poder mesmo concentrar aqui na sua fala. Nós temos o hábito de se conectar, eu só meio que não comuniquei os Não, colegas, não, mas mas nós estamos por depois. aqui. E no finalzinho, faltando uns 10, 15 minutos, nós reativamos para poder ter essa integração e responder, sanar eventuais perguntas aqui dos que Legal. estão nos acompanhando. Então, pode continuar seu raciocínio aí dentro desse É, aspecto da democracia, né? Então, você estava comentando que o Brasil é um dos países ainda menos conectados, comparando, né, com a China, com a Indonésia, com a Índia, com os Estados Unidos. o Brasil, apesar dele ser altamente conectado, ele ainda tem um alto índice de exclusão. Então, essa pseudo-democracia tem muito que caminhar no nosso país. E Sim. acho que a gente tem o dever de debater esses temas, até como a gente está falando hoje, a gente tem o dever de debater isso para que a gente possa popularizar cada vez mais esse meio de Não. comunicação digital. Bacana, professor. E com relação, acho que você já até mencionou, né, que um país como a China, né, tem-se essa certa censura, essa certa restrição de acesso a alguns dados, né, buscados aí pela internet. E essa realidade no Brasil, nós ainda temos essa, por assim dizer, censura aqui instalada desse acesso a esses meios digitais. O que o senhor tem para nos dizer dentro dessa perspectiva já mais assim, desse certo controle por parte do Estado, dessa censura aqui no nosso país? As pessoas debatem muito se o Brasil, qual o nível de censura, qual o nível de direcionamento. É um dos assuntos mais debatidos hoje em dia, Luciano. As pessoas falam, esse jornal, será que ele está falando a verdade? Eu fico pensando sobre isso. A gente hoje está no meio de uma pandemia, a gente não sabe muito bem em que número a gente acredita. Se é no número oficial, se é no número oficioso. Há pouco, os jornais fizeram uma rede de comunicação entre eles, para eles poderem começar a divulgar números da pandemia que eles mesmos apuravam, para não esperar os números oficiais do governo. E começaram a questionar números oficiais. Então, a gente está no meio de uma discussão muito grande sobre isso. Sim. Mas o Brasil ainda tem muito que caminhar na questão da liberdade de expressão e imprensa. Bom, primeiro que tem uma ONG francesa que chama... Desculpa, as pessoas vão ligando para a gente aqui, vai acontecer isso. A gente eles vão fazendo um ranking. Eles vão fazendo um ranking mundial da liberdade de expressão e imprensa e o Brasil tem posição no ranking mundial da liberdade de expressão e imprensa. Então, é um absurdo. A gente estava, quando eu comecei a pesquisar isso, a gente estava na 72ª posição. O Brasil teve muito aí, que o Brasil caiu bastante, caiu nos últimos anos, depois subiu, depois caiu, e hoje ele está na 107ª, atrás de países como Uganda, como Jamaica, como vários países, os países mais desenvolvidos e que têm mais liberdade de expressão e imprensa no mundo são os países nórdicos, né? Tem a Islândia, a Noruega, etc. Eles têm, mas não que a gente tenha muita coisa para noticiar da Noruega. Esses dias eu vi até um vídeo do pessoal tirando sarro, que um sujeito estava em Lima, e ele falou, o que eu tenho para noticiar sobre Lima? Agora, o Brasil tem ainda 3 tipos de censura que nós colocamos na tese. A censura direta, que é do meio de comunicação. Então, o meio de comunicação, ele tem um editorial, e esse editorial, ele pode ou não ser pendente, pode pender para um lado. Isso aconteceu, Luciana, com o New York Times. O New York Times escreveu um editorial dizendo assim, nós somos contra o George Bush.
E nós vamos escrever editoriais contra o George Bush, nós vamos escrever artigos contra o George Bush. E se você é candidato contra o George Bush, nós vamos te apoiar. E a gente não vê a imprensa do Brasil fazendo isso. A gente não vê a imprensa do Brasil dizendo assim, olha, eles teoricamente têm uma posição de imparcialidade, mas ao mesmo tempo eles assumem posições. Eu gostaria que no Brasil a gente tivesse essa capacidade, essa possibilidade de poder afirmar naquele meio de comunicação. Nós somos contra o governo, nós somos a favor do governo, porque às vezes você acha que está assistindo uma notícia que não tem enviesamento, mas tem uma linha editorial. Tem um determinado site ou determinada... que você só vê coisas favoráveis ao governo, não importa, qualquer notícia vai ser favorável, eles podem arrumar um jeito, uma estatística de mostrar alguma coisa favorável. E tem algum outro lugar que você vai assistir uma estatística totalmente desfavorável, mesmo no momento favorável. Então, assim, a gente acaba tendo uma informação filtrada. E por causa do meio digital, por causa do próprio meio de comunicação, a linha editorial. Essa é a censura direta. A censura indireta, ela vem de fora do meio de comunicação para dentro. São sentenças judiciais, é poder econômico, são os amigos, são os interesses externos que começam a mudar a comunicação que você recebe. Tem um texto do Ibsen que diz o inimigo do povo. É um texto de filosofia, vale a pena quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, dar uma lida nesse texto. É um texto clássico da literatura e chama o inimigo do povo. É um médico que descobre umas termas purulentas numa cidade e ele tenta denunciar na imprensa, só que o poder econômico do prefeito, que é irmão dele, e dos políticos locais, eles impedem as pessoas de saberem que aquelas termas estão contaminadas. E a imprensa acaba noticiando que o médico é louco, E o médico fala, a única coisa que eu quero é salvar a vida das pessoas. Mas o pessoal fala, não, você é louco, você está fazendo besteira, etc. E ele é exilado da cidade, por conta dessa ideia. E eu lembro que um momento ele chega para a mulher dele e fala assim, o direito está do meu lado. E a mulher fala, mas o teu irmão tem o poder. De que vale o direito se não tens o poder? Olha que palavra forte, que ponderação forte que a gente discute na questão do direito, né? E o último é a autocensura. Tem um livro do Clovis Ross chamado O que é Jornalismo, que ele fala claramente que todo e qualquer repórter, jornalista, toda e qualquer pessoa que tem site, ela já tem um pré-julgamento sobre qualquer tema. Ela tem uma experiência pessoal. Pode ser uma marca de dor, pode ser alguma impressão política, religiosa, geográfica, familiar, de valores, de princípios. E com isso ela todas as suas matérias elas têm um caráter, uma postura, uma ideia, uma concepção. Então isso a gente chama de autocensura. E o Clovis Rossi conta a história de um jornalista que ele era São Paulino roxo e pediram para ele escrever um artigo sobre a derrota do São Paulo por 3-1 para a Portuguesa. Não, puxado. E aí ele passou 30 linhas dizendo assim, é uma vergonha que essa diretoria está fazendo um time grande como o São Paulo. E esqueceu de dizer que o São Paulo tinha perdido o jogo para a Portuguesa por 3-1. Esses são os tipos de censura que a gente visualiza. Bacana, professor, muito bom. Eu, assim, confesso que eu nunca fiz um estudo muito aprofundado sobre esse tema, né? E achei bastante interessante, tanto assim, nós que somos professores, eu não sei o senhor, mas também, assim, eu tô aqui, eu tô me sentindo numa aula e tô anotando essas indicações de texto, classificação da censura, porque nós estamos aqui também... São textos bem legais. Para compartilhar conhecimento e também para aprender. Bacana. Assim, pessoalmente, eu confesso que desconhecia, né, essa classificação da censura, fiz as anotações, vou pesquisar, buscar mais, mas temos que avançar. Já avançamos aqui bastante no tempo, já estamos na metade da nossa live, temos ainda alguns pontos aqui para tratarmos, que a gente pode já avançar para a nossa próxima pauta, né, a ser debatida aqui, que é correlacionando esse meio ambiente digital, né, o senhor já mencionou aí no momento da fala,
quando trouxe sobre essa classificação da censura, mas o que mais está acontecendo nesse meio ambiente digital, correlacionando aqui com esse poder econômico que o senhor tem a nos dizer dentro desses dois tópicos, né, por assim dizer. Sim. Bom, nós temos uma série de discussões sobre poder econômico e a questão do meio ambiente e tal, né? Tem o Fernando Aguilar, um professor da USP, fala sobre as dimensões da democracia. E ele fala que uma dessas dimensões é da comunicação. E a comunicação é um poder importante, estava comentando sobre isso essa semana. O poder da comunicação é um poder absurdo. E as pessoas, então, se apropriam. Se é poder, existe concentração econômica. O Mark Zuckerberg, ele tem aí o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Ou seja, ele já é responsável por 18 horas do seu dia. Eu lembro da brincadeira também, sai assim, só falta ele comprar Ortobon, né? Só falta ele comprar Ortobon colchões. Porque o resto já está dominado. É isso, porque você sai do WhatsApp e entra no Instagram. Você fica respondendo mensagem, entra no Instagram. O que você mais gasta suas horas no dia é entre o WhatsApp e o Instagram, hoje, no Brasil. Sim, sim. E Google também. Pessoas... o Google, o Instagram, o WhatsApp, essas coisas. O Google brinca, tem uma charge do Google que o Google começa a falar assim... você fala, nossa, Google, como é que você sabia que eu queria isso? E o Google fala, porque você me pertence. Completamente. Já aconteceu com você, Luciana? Não sei se você de você achar que o seu telefone ouviu alguma conversa sua e aparece no Instagram um anúncio, aquilo que você estava pensando. Demais. Nossa, demais, assim. Será que com as pessoas que estão nos ouvindo aconteceu já dela abrir o Instagram e falar assim, meu Deus do céu, eu estava pensando em comprar um fogão e como é que ele sabe que eu queria que apareceu o anúncio de fogão para mim? É uma loucura, assim. Nossa, eu queria comprar um computador e está aparecendo um anúncio de computador, etc. Um game, alguma coisa assim. Você tem uma ideia, no próprio disclosure, né, no contrato que você assina com o Face, com o Instagram, etc., você autoriza eles a coletarem dados seus. Tem um vídeo da Amazon de 99 que está circulando na internet. Aí ontem o Pedro Lenza colocou, um amigo querido. A gente até viu, ele mostra que a Amazon já coletava seus dados para sugerir para você livros que você não tinha comprado ainda, mas que eram perfil seu das pessoas que compraram os mesmos livros que você, para que eles pudessem oferecer. Então você digitava quais livros eu gostaria de ter. Hoje não, a gente não precisa nem digitar. Eles aparecem como sugestões para você. Tipo, você já leu? É verdade. E aí no Insta também. Pra você ter uma ideia, no disclosure do Facebook, algumas coisas que eles têm. Quanto tempo você parou o seu mouse em cima, a flechinha do seu mouse em cima de uma foto? Se o seu mouse tremeu quando você, de alguma forma, se emocionou em algum vídeo, alguma coisa, tudo isso ele está monitorando em tempo real. É assustador, mas diz a teoria que com 25 cliques ele conhece você melhor que seus melhores amigos. Eu não duvido, não. Com 50 cliques ele conhece você melhor do que sua companheira ou companheiro. E com 100 cliques, ele conhece você melhor do que você mesmo. Certeza. Ele sabe as vontades que você teria e que você ainda não sabe que você tem. Então, tudo isso, de certa forma, é poder econômico. O que eu queria contar para as pessoas que estão nos vendo é que essa é a maior indústria do mundo. Ela passou em valores a indústria do petróleo. A indústria de dados passou em valores a indústria do petróleo. É uma indústria bilionária e isso é poder econômico puro. Então, quando você fala da questão do meio ambiente digital, você não pode deixar de falar dessa questão do poder econômico. E é a linha de pesquisa que eu trabalho há mais de 10 anos, só discutindo a questão do poder econômico no meio digital. E isso é maravilhoso, porque
você acaba descobrindo essas coisas dos cliques. Você acaba... Aliás, eu fiz um exercício com meus alunos, o Diogo Reis trabalha muito isso. Uhum. A gente tentou enganar o Facebook durante uma semana. Então, a gente clicou em tudo que a gente não gostava para verificar se o algoritmo do Facebook bugava. Altera. Então, assim, eu gosto de rock, eu clicava em pagode. Esse tipo de coisa, para ver se o algoritmo buga, ver se consegue enganar o algoritmo do Facebook. Porque tudo é baseado em algoritmos, e esses algoritmos decidem o que... Aliás, inclusive, existe a possibilidade... tem um documentário muito interessante que está no Netflix, vou recomendar, que chama Privacidade Hackeada. São 4 episódios, 3 ou 4 episódios, acho que são 3. É muito interessante. Ele fala alguns dados assustadores. Ele fala, inclusive, que as pessoas coletaram dados, compraram dados do Face. E, com isso, eles começaram a utilizar para outros meios políticos, em alguns determinados lugares, para outros meios econômicos. E fala sobre essa perspectiva aí que você não imagina que eles tenham, de ceder dados e fazer uma série de outras coisas. Eu acho que cada vez mais a gente vai conviver com essa nova realidade. Imagina agora, no meio da pandemia, que a gente está todo mundo na internet. Imagina a quantidade de dados. A gente sabe que em agosto agora vai entrar LGPD, etc. Sim, sim. Mas muitas coisas, elas têm... Você consegue comprar dados em lugares do mundo que não são democráticos. E você tem a Deep Web, tem pessoas trocando dados todo momento lá. Elas não necessariamente essa troca é legal. Então, a gente sabe, a gente vai conseguir controlar aquilo que é o comum. Então, assim, você vai controlar a empresa Vivo, você vai poder notificar perguntando para quem ela cedeu seus dados, etc. Ou por que ela está... Se uma empresa vai entrar em contato, vai acabar aquele telemarketing da maneira que ele é hoje. Que a pessoa vai ligar para você e falar assim, olha, você não quer comprar tal coisa? Você vai falar, quem te deu o meu contato? E a pessoa vai ser obrigada a te dizer. Né? Então, isso vai acabar, de alguma forma. Mas algumas outras coisas de informação que vão circular dentro da internet, dificilmente a gente vai conseguir coibir. E eu tenho certeza absoluta que algumas informações nossas vão continuar sendo produto e mercado de venda sem a gente saber, no mundo. Porque nem toda legislação ela é uniforme. Então, e tem muitos produtos e muitas questões que são multinacionais, são globais. Verdade. E cada vez mais vai ser assim. Muito bom. Nossa, é uma realidade, né, que é muito presente, né, muito palpável, ainda que virtualmente, né, mas quando a gente conhece, né, desses dados, dessas informações, parece um pouco alarmante, mas é o nosso dia a dia, né, não Sim. tem como dissociar É a coisa essa mais realidade. presente na nossa vida hoje. Bacana, muito bom, professor. Acho que a gente já pode avançar aqui para o nosso próximo ponto, para eu reativar aqui os comentários, para os colegas enviarem algum questionamento, né, dentro da nossa temática aqui abordada. Eu acho que nós não podemos deixar, né, de comentar dentro dessa perspectiva desse meio ambiente digital, algo que nos incomoda muito, né, que, querendo ou não, traz reflexos, né, com relação às fake news, né, então... Inclusive, eu já tive a oportunidade de um colega aqui de Goiás, doutor Vandir Alan, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral, ele trouxe a palestra do Diogo Reis. E Ótimo. ele tocou bastante, né, nesse ponto das fake news, né? Mas a gente acho que pode avançar tratando um pouco sobre essa perspectiva dessas notícias falsas, né, que são aí disseminadas e desses incentivos por parte do aparato da comunicação, de já trazer a identificação, né, por meio de uma tagzinha, né, essa aqui é fake news, não confia nesse tipo de informação. Então, os próprios meios de comunicação já estão criando mecanismo para coibir, né, esse tipo de informações falsas que são aí disseminadas em massa e que acaba trazendo reflexos negativos para a nossa realidade. Então, gostaria que o senhor nos
comentasse um pouco sobre a fake news e daqui em instância eu já reativo aqui os comentários para os colegas interagirem conosco. Sim, vou falar rapidamente, né? Porque daqui a pouco é capaz de cortar, né? O tempo Isso, nosso, né? já passamos E aí mais de aí, 40 minutos. a gente tem feito essa pesquisa, eu e o Diogo, sobre a questão Uhum, das fake news, uhum. maiormente no direito eleitoral, porque elas têm um impacto gigante, né, nas Sim, eleições. sim. Mas assim, quando a gente começou a pesquisar, a gente falou assim, bom, são robôs que fazem fake news e eles disseminam isso, então, lê do engano. Não. Não são robôs. Os robôs a gente tem robôs, sim, que trabalham, mas a grande maioria das fake news, elas são as nossas tias, que passam nos grupos de WhatsApp e da família, e elas conseguem viralizar muito mais o conteúdo do que as fake news. Então, tem algumas coisas importantes que eu acho que é legal você... As pessoas já estão mandando o WhatsApp aqui dizendo que estão vendo, o João Cunha, lá do Rio Grande do Sul, e aparece na minha tela. As Ah, fake news, elas são assim cada vez maiores em proporção, porque a gente começa... O Diogo tem uma frase que ele fala assim, são notícias fraudulentas, essa é a concepção. E aí você tem mecanismos de descobrir... então, eu vou dar um alerta que vai ser útil para quem está nos ouvindo, que está nos vendo. Se você olhar no seu WhatsApp uma coisa dizendo assim, bomba, ou uma coisa dizendo assim, agora é lei, ou um outro conteúdo dizendo, repasse para todos os seus amigos, ou a outra, o já. STF quer tirar do ar. São frases comuns entre conteúdo de fake news. Vale a pena você olhar duas vezes. Por isso que o WhatsApp fez aquela questão de você só poder encaminhar para 5 pessoas quando você começa a Sim. encaminhar conteúdos que foram replicados muitas vezes. Restringiu, né, essa disseminação. Cada vez mais você vai ter uma preocupação em não passar notícias. Agora, a última coisa que eu quero falar sobre isso, que eu e o Diogo temos discutido bastante, é que existe uma tendência do Brasil de criminalizar quem fez repasse de fake news. Uhum. Então você vai repassar fake news, você é criminoso. Só que na realidade algumas dessas pessoas são vítimas disso. A sua tia, às vezes ela está passando a notícia, mas ela não sabe. Tem duas coisas importantes. Uma é o conteúdo de confirmação. Tem coisas que você acha que são verdade. E aí você repassa porque aquilo faz sentido para você. Não é que você acha que aquilo é... Você acha que aquilo é mentira. Não é mentira. Você fala, bom, sempre imaginei isso. E alguém te manda exatamente aquilo, apesar de ser mentira. Sempre imaginei que os operadores de trânsito tinham metas de multa, por exemplo. Sabe aquela coisa do seu operador de trânsito da sua cidade? Aqui em São Paulo a gente fala um marronzinho. Será que ele tem Aqui é meta para multar? amarelo, os Amarelinho, ACMP. hein? Amarelo aqui em Goiânia. Exatamente. Será que os amarelinhos têm meta para multar a gente? Aí, teoricamente não, mas às vezes alguém passa, descobrir, é bomba, passe para todos os seus amigos, os amarelinhos têm meta. E aí você fala, poxa, eu sempre imaginei que eles têm meta, e aí você pega e manda isso adiante. E é mentira, é notícia fraudulenta. Então, às vezes, você também é vítima da notícia fraudulenta. Você também é... Então, não é interessante que você criminalize a pessoa. É muito mais interessante que você ache quem foi o autor da notícia fraudulenta. E aí sim tem a questão da reparação. Bacana, muito bom trazer essa perspectiva, né, com esse viés mais mesmo de criminalização, criminaliza ou não, né, quem dissemina. O Brasil está Eu prestes a criminalizar. Sim, eu tenho tias, né, irmãs do meu pai, minhas tias são do interior, então parece que as tias do interior têm um poder de propagação dessas notícias É absurdo. muito É muito mais rápido maior que os robôs. do que as tias urbanas, por questões assim de grau de Ó, instrução, né? Então, tô vendo a as Gisela que estudou mãozinhas, comigo na graduação em Direito. Ó, que legal. Um ó, monte de gente que eu tô bacana. revendo. Seja muito bem-vindo. Já reativei aqui os É, comentários, né? a graduação faz pouco tempo que eu me formei. Acabei de me formar. Né? Bacana. Ontem, né? Mentira. A gente não pode falar essas coisas, né? Mas bem-vinda, doutora Gisela. Já reativei A aqui os Fabi falou que as comentários. tias delas vão presas.
Ah, nossa, A, também eu tô com medo das minhas tias também. Não, isso aí, elas cozinham bem, a, elas não Mi- podem ser presas, elas fazem tudo que eu quero. Brincadeira, e professor, a mas Michelle já. aqui da. Ah, ela. Ixi, ó, Gente, nossa, ela ela fala colocou a que data, né? Ela colocou a data. Meu Deus do se céu. Não faz delatou isso. aqui, hein? Eu vi a Michelle, que trabalha no nosso grupo de pesquisa também, entrando. Que legal, tanta gente aí que. Bacana. Sejam bem-vindos. Se alguém tiver algum questionamento, né, dentro dos nossos assuntos que foram aqui abordados, né, tratamos aí desse meio ambiente digital, falamos sobre as classificações da censura, que para mim foi algo novo, que já acrescentou no dia de hoje, e trouxemos essa perspectiva, né, dessa abordagem viés econômico, né, nesse meio que eles já esses meios já pensam por nós, né? Por assim dizer. Nós Sim. já não temos mais personalidade, a personalidade já está aí disseminada nesse meio digital e também trouxemos essa perspectiva dessas fake news, essa propagação, essa possibilidade de criminalização quem já propaga, né, essas notícias falsas e vamos dar as boas-vindas aqui para os colegas. Se alguém tiver alguma pergunta, o momento de serem feitas é agora, né, É, professores? Pessoal eu não que, tô. além de eu não- saudar, as quiser fazer pessoas algum estão escrevendo e questionamento. mandando mensagem, eu nem consigo enxergar todo mundo aqui, porque uma vai atrás do outro, mas é muito legal, né? Pessoal cumprimentando, né, a Gisela, essa colega de graduação de ontem, né, vocês informaram Que ontem. legal. É, Aham. praticamente ontem. Chegou uma pergunta aqui, Estela agradecendo, né, pela iniciativa nossa aqui da ESA Goiás, todas as nossas lives. Nós estamos, foi a primeira ESA, né, a começar as lives, assim, que foi fechada, né, as instituições, por assim dizer, que então nós já estamos com esse projeto das lives desde 24 de março, né, então já são quase 3 meses aqui na produção intensa. Todas as demais lives estão salvas e ficam salvas no nosso Facebook, também no nosso perfil no YouTube. Se algum colega quiser rever algum ponto, pode ficar à vontade. E chegou aqui uma pergunta, né? Você vai me falando aí Luan. das pessoas que estão se manifestando, que eu já não estou enxergando aqui, né? Tá, Muita não, gente. pessoal parabenizando, dando bom dia, mas chegou uma opinião aqui sobre o projeto, né? Trazendo mais alguns pontos sobre o projeto de lei contra a fake news, né? Qual que é a sua opinião sobre Sim. esse projeto de lei? Sim, a gente estava exatamente conversando, eu e o Diogo Reis, porque houve uma ideia de uma criminalização ao invés de uma cultura de discussão sobre qual seria o conteúdo dessa notícia, qual seria uma classificação desse tipo de notícia fraudulenta, porque existem notícias fraudulentas, existem fake news que têm conteúdo veracional dentro. Então, por isso que a gente chama de Hum, notícias fraudulentas. É muito louco isso, porque a gente tem essa discussão. Então, você tem algum conteúdo de verdade dentro do tema, e aí você generaliza, ah, não, tudo é fake, e você com isso criminaliza. Eu tenho medo que pessoas tenham que pagar indenizações monstruosas, ou tenham que, por alguma coisa que elas mesmas foram enganadas, elas mesmas foram vítimas. Então, sim, isso. e o problema é que, como obviamente o Congresso Nacional debate isso e vários desses políticos estão sendo objeto dessas fake news, existe um ideal de vingança nessa discussão da lei, de se dizer assim, não, nós vamos criminalizar tudo, e a pessoa... E hoje em dia a pessoa tem a impressão de que ela coloca as coisas na internet e ninguém sabe quem ela é. Sim. Ao contrário disso, a pessoa deixa um rastro e você entra com a ação. Geralmente, obviamente, o meio de comunicação não libera isso, mas você entrando com a ação e o juiz concedendo a liminar, em poucos dias você tem exatamente o IP da máquina, a localização que a pessoa estava, a localização geográfica. A localização é tão precisa que você sabe dentro do prédio a sala que a pessoa está. Não é só o prédio, você sabe a sala que a pessoa está, porque é o IP da máquina que ele consegue detectar. Então ele sabe exatamente aonde está aquela máquina ligada na internet. E então, se você criminalizar tudo isso, muita gente você vai ter um aumento da esfera criminal muito grande no Brasil. E eu acho que não é a resposta. A resposta
de combater esse conteúdo não é prendendo as pessoas, né? Não vai ser assim. Não, bacana. E chegou aqui também uma outra indagação do João Cunha perguntando para o senhor esclarecer, né, sobre a questão dos robôs, né, dessa robotização, dessas as formas, né, de acesso. Imagino que a pergunta seja aqui nesse sentido, né, da utilização desses robôs nesse meio digital. Sim, o João, como eu falei, está fazendo agora doutorado em Caxias do Sul. Ele foi meu aluno na UPF no mestrado, mas agora ele vai fazer doutorado em Caxias do Sul, lá no Sul. E os robôs, eles têm hoje, você tem uma grande quantidade de robôs e você tem um modelo de criar conteúdos de pessoas. Eu recomendo de novo que o pessoal veja. Nesse documentário Privacidade Hackeada, eles falam que eles criaram conteúdos e disseminaram com robôs, disseminaram para mudar a esfera política. Eles criaram uma campanha. Tem um filme antigo chamado Wag the Dog, que o título em português é Mera Coincidência. É a história Nossa, tudo bem. Porque eu tô anotando aqui, ó, The Dog, pra mera coincidência. Nossa, sim, que literalidade da tradução, né, professor? É aquelas coisas, as traduções brasileiras dos filmes são bizarras, né? Então, Wag the Dog é a história, a discussão de que não é o cão que balança o rabo, é o rabo que balança o cão. Então, você começa a inverter. Eles, nessa época, que não tinham um conteúdo tão grande de internet, um presidente norte-americano quer se reeleger e ele cria toda uma história sobre uma pseudo-guerra para poder tirar a atenção do foco de que ele abusou ou assediou sexualmente uma menina. E ele não quer que esse conteúdo saia, ele quer ser reeleito. Então eles falam, a única coisa que pode abafar esse conteúdo do presidente ter assediado sexualmente uma menina é se a gente criar uma guerra. Então eles começam a criar, e um produtor de Hollywood é chamado para criar isso. Sim. E aí é possível hoje, por meio desses robôs, você criar conteúdos que sejam adequados àquela população, criar campanhas. Essas campanhas podem ser disseminadas. E com isso você pode mudar o resultado de uma eleição. Você pode mudar o resultado, você pode... já existe uma discussão de robôs sendo utilizados para poder colocar um nível maior de notícias ruins para você, e você é bombardeado com coisas e fica mais deprimido. Eles conseguem alterar o seu humor. Tudo isso você pode ser um produto de manipulação digital. E isso é muito esquisito, né? É muito arriscado também, né? É muito esquisito. Nossa, pá, demais, pessoal. Chegou mais uma outra pergunta aqui, da Ivone. Ela pergunta, Felipe, como que fica a colidência dos direitos? Informar e ser informado e o despreparo dos legisladores, pessoas que, do modo em geral, não estão inseridos nesse contexto moderno digital. Então, ela pergunta sobre essa colidência dentre esses direitos, né, de informar e ser informado. Um abraço aí para a Ivone. Também conheci a Ivone na Unianchieta. Depois ela é professora também, tudo. Bacana. Bem-vinda, Ivone. E eu acho bom. Primeiro, a gente tem duas questões constitucionais sobre isso. O direito à liberdade de expressão, que está no artigo 5º, inciso 4, o direito à liberdade de informação, você tem o direito de ser informado, também previsto no texto constitucional. E aí você tem como as pessoas usam isso. Não é novidade, desde a época do Império. Se você colocar o primeiro quadro, o Grito de Ipiranga, eu falo isso na minha aula, na minha palestra, o quadro do Grito de Ipiranga já é uma fraude, porque aqueles homens não estavam sob cavalos. E você vê o Grito de Ipiranga, você vê Dom Pedro I com a espada, em cima de um cavalo super bonito, com um uniforme de gala. Tudo isso é mentira. E a discussão do direito à informação verdadeira, ela perpassa desde a época do Império. Então, aquele quadro já é uma fraude, porque eles estavam no lombo de mulas, não no lombo de cavalos, porque as viagens de grande extensão territorial eram feitas em cima de mula.
Eles estavam com uma espécie de um camisolão, uma espécie, o Carlos Chagas fala que é uma espécie de burca que vinha do pescoço até os pés, ou seja, eles estavam de camisola e não de uniforme de gala, né? Como E é que assim, é? tudo isso é a maneira como a gente recebe a informação. E quando ela fala que as pessoas estão despreparadas no Poder Judiciário, a gente teve uma discussão aí da ministra Rosa, que chamou um comitê para a questão de discutir direito eleitoral no STF, direito eleitoral e fake news, e no meio, ela passou meses sem reunir esse comitê. Meses. Então, assim, nos momentos mais importantes, no momento que a internet, a questão do meio digital é tão rápida, você passa 6 meses sem reunir um comitê, né? Essa discussão. Passou meses sem reunir um Prejudica, né, comitê. o trabalho. Prejudica muito esse trabalho. Uhum. E houve uma mudança nesse comitê que discutia a internet no Brasil, num comitê que discutia no governo federal, e houve uma militarização desse comitê. Então, assim, pessoas técnicas que discutiam questões na internet não estão fazendo essa discussão, foram meio que afastadas. O Diogo voltou a ser chamado, por exemplo, o Diogo tem ido ao Tribunal Superior Eleitoral. A gente espera que cada vez mais a gente tenha uma discussão muito mais qualificada no Brasil. Se a gente levar para o lado da criminalização, da militarização, a gente vai colocar tudo numa vala comum. E as notícias fraudulentas, as fake news e outras coisas não são a mesma moeda. Verdade, nossa, muito bom. Nós temos pouco mais de 2 minutos, já estamos próximos do encerramento. O Juan encaminhou uma outra pergunta relacionando aqui com a LGPD, né? Regularizar a utilização desses dados, né? Mas eu acho que a resposta vai ficar para uma outra Eu oportunidade, acho para que uma sim. outra live. Eu acho Que que nós sim. Se não acontece o que eu já vi acontecer algumas lives, que é a pessoa vai falar, bom, você tem que se despedir agora que vai encerrar. E aí a pessoa fala, bom, eu queria... Bum! E aí acaba. Não, eu estou reservando aqui esses 2 últimos minutos finais. Brincadeiras, professor, mas todas as lives, né, nós sempre extraímos alguma fala, né, uma frase de impacto dentro do que foi falado, para a gente fazer um cardzinho do convidado e divulgarmos aí nas nossas redes, né? E a frase que eu anotei da nossa fala oportunamente hoje foi que o Brasil tem muito que caminhar na liberdade de expressão e de imprensa. Eu gostaria de saber se o senhor autoriza essa frase para nós produzirmos esse card, para divulgarmos aqui nas O nossas Brasil, deu redes, uma né? falha. O Brasil, o que da O Brasil tem muito que caminhar na Perfeito. liberdade de expressão e de imprensa. Está autorizadíssimo. Bacana, professor. Nós, da ESA Goiás, aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Goiás, agradecemos imensamente a sua participação. Pessoalmente também eu fiquei muito feliz com o senhor ter aceito o nosso convite Obrigado. de estar Eu que aqui nessa agradeço manhã. a todas e Acrescentou todas que muito. estão por aqui hoje. E assim que eu vou encaminhar, né, para o pessoal do marketing produzir a nossa arte, nós também, quando tivermos com o link disponibilizado do YouTube, eu também repasso, para o senhor poder repassar também aqui a nossa live. Peço desculpa se eu não vi todo mundo aí, eu estou vendo o Aldo agora de Foz do Iguaçu, não consegui agradecer todo mundo, gente, eu não consegui ver aí, o celular está longe aqui. Mas foi, nossa, excelente, bastante enriquecedor trazer essas informações. Temos aqui 30 segundos mesmo só para agradecer, para nos despedirmos e espero que oportunamente, passado esse período pandêmico, o senhor venha presencialmente aqui em Goiânia, Amém. Vai em ser uma honra, Goiás, vai ser uma para alegria. estar conosco aqui, para a gente ter mais tempo, uma oportunidade maior de aprofundar e discutir dentro dessa temática, tá, professor? Muito obrigado. Então, obrigado de coração. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Tá? Até. Obrigada, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus e um ótimo dia.